Caracterizar a Covid-19 como uma pandemia não é uma indicação que o vírus está a tornar mais mortal, é sim um reconhecimento da propagação geográfica dessa doença. Exatamente. E é que é fácil, não tem que estar, sabe, vírus é transmitido aqui pertence a determinada nacionalidade, né? Sim, exatamente. Pertence a uma determinada nacionalidade, raça, religião, gênero, que não protege ninguém de Covid-19. Qualquer pessoa pode ser exposta a esse vírus de qualquer raça, de qualquer classe social, ou que não tem um olhado, pessoa se pensa, ainda assim que está bom na cabeça, meio de uma determinada classe social, vírus que está apanhando. E imagina, príncipe de Gales já teve aquele vírus ali, primeiro-ministro de Inglaterra já teve aquele vírus ali, então só para nós, ninguém que está imune a essa doença. Por isso, tudo nós não devemos seguir orientações do Ministério da Saúde para prevenir, para saber, modo que não esteja diante de casos suspeitos ou de confirmados. E vírus é transmitido pelo contato direto com gotículas respiratórias de uma pessoa infectada, gerada por tosse ou espirros e toque de superfícies contaminadas. Vírus da Covid-19 pode sobreviver em superfície de várias horas, mas desinfetantes simples poder matar. E aí não tive bem fazer hoje, não também tem uma conversa com um especialista quando o assunto é limpeza e desinfecção. Limpeza e desinfecção que pode ser feito somente na nós própria pessoa, mas também na superfície que está rodeando nós. E para ajudar nós a entender melhor esse assunto, nós também dá início à nossa conversa com pessoa que foi formado nisso, o Sr. Flávio Garcia, que também conversa com nós a partir de agora. Sr. Flávio, boa tarde. Boa tarde, caríssimo. Tudo bem? Tudo bem. E o senhor? Graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Sr. Flávio, em tempo da Covid-19, todas as pessoas devem adotar mais rotinas de limpeza nas superfícies de contacto frequente. Mas a pergunta é, a que se pode considerar de superfície no nosso dia a dia? Podemos considerar superfície tudo que facilmente as nossas mãos conseguem atingir. Ou seja, a superfície das mesas, as maçanetas das portas, puxadores, interruptores, torneiras, campainhas, chuveiros, botões de elevadores, tudo que a nossa mão tem acesso, nós podemos considerar superfície. Porque este sim é um grande veio e meio de comunicação entre o vírus e as pessoas, não é? Exatamente. Boa tarde, Sr. Flávio. Boa tarde. Há gestos e rotinas essenciais para reduzir o risco de uma contaminação que pode ser mortal. O que se deve ter em conta, primeiro em conta, quando pensamos em reduzir o risco de uma contaminação? Nesse aspecto tem dois fatores. A prevenção em casa e a prevenção na rua. Na rua nós devemos usar máscaras, manter a distância de segurança até 2 metros das pessoas, tossir sempre com o antebraço de frente à boca e não levar a mão nem à cara, nem ao nariz, nem aos olhos, porque isto de facto propaga-se rapidamente e se a gente não tiver esse tipo de precaução, podemos ficar infectados. Em casa, vindos da rua, nós devemos deixar o calçado à porta de casa, depois tentar desinfetar a mão para que a gente possa meter a mão nos bolsos e esvaziar os bolsos. Aí sim nós podemos entrar, tirar a roupa, confinar a roupa num local só, ou seja, ou pôr ao sol ou então pôr diretamente para lavar, e depois nos devemos higienizar a nós próprios. Depois desta higiene, aí sim nós podemos estar em contacto com outras pessoas dentro de casa. Sr. Flávio, por vezes muitas pessoas tendem a confundir limpeza com desinfecção. Qual é a diferença gritante entre ambos? Uma pergunta pertinente. A limpeza normalmente quando é feita não é feita com produtos de desinfecção, ou seja, nós simplesmente limpamos as superfícies. Quando nós fazemos uma desinfecção, nós usamos produtos próprios para fazer este tipo de limpeza. E com este tipo de limpeza nós eliminamos os germes que normalmente encontram-se à superfície. Ou seja, os produtos como são à base de álcool,
a grande parte são base de álcool, eles fazem com que com esta limpeza nós consigamos eliminar tudo que são germes que estão à superfície. Com este tipo de situação ajuda-nos a prevenir o contágio, não é? E que produtos podem e devem ser usados na desinfecção de superfícies no combate ao Covid-19? Hoje, com a diversificação, nós temos vários produtos que surtam, têm este tipo de efeito, não é? Podemos usar produtos desinfetantes à base de álcool, mas no nosso mercado, por vezes, encontrar este tipo de produto é muito complicado. Daí nós aconselharmos o uso da lixívia diluída em água, ou seja, deve ser bem diluída para que não danifique o material, ou então hipoclorito de sódio, que normalmente é usado mais para áreas exteriores, porque o hipoclorito de sódio é um produto extremamente forte, ou seja, dentro de recintos fechados não deve ser usado. Pode definir o que é um hipoclorito de sódio, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é esse produto. Aqui em Cabo Verde é muito mais fácil encontrar lixívia e criolina, essas coisas. O hipoclorito de sódio, digamos que é a lixívia no seu estado mais concentrado. Ou seja, a lixívia que nós usamos de forma comum tem X% de lixívia e X% de água. O hipoclorito de sódio já é a lixívia num estado mais puro. Ou seja, nós mesmo para usar o hipoclorito de sódio devemos usar mais em áreas abertas, como referi anteriormente, porque o seu poder de desinfecção é bem maior do que a lixívia, por estar num estado puro. Mas essa lixívia que é mais concentrada pode ser usada em qualquer superfície ou tem aquela superfície que deve ser utilizada? Não, o hipoclorito nós aconselhamos que seja usado para áreas exteriores, visto que a característica dele é um pouco diferente. A lixívia nós já aconselhamos pode ser no interior, diluída em água. Ou seja, para cada litro de água nós metermos 2 colheres de sopa de lixívia é o suficiente para desinfetar. Sr. Flávio, vamos então sair só para um breve compromisso comercial. Mantenha ali, por favor. Vamos continuar a nossa entrevista com o Sr. Flávio. Daqui a pouco, só para os nossos compromissos comerciais, voltamos já, tá bem? Com certeza. Até já. Até já. Jabucunche, aplicativo de Crioulo FM. Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na Bom Rádio Preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioulo FM. Bom Rádio. Vibrações. É assim mesmo, do jeito que você gosta. Crioulo FM 94.9, 88.5 MHz. Já brevemente na ilha de São Vicente, logo quando a pandemia terminar, nota ramificar nossa emissão para Mindel. Boa tarde. Já era, estava tudo pronto lá para já não estava lá tudo pronto com nós estúdio na São Vicente, mas esse coronavírus ali bem para o mundo. E claro, Crioulo FM que podia ficar de fora dessa. Não está trabalhando todo dia, mas é que é assim também. Tem que estar atingindo de alguma maneira. Então, muita força para o lá na Mindelo também, na Boa Vista, tudo que exília, onde tem um caso de coronavírus, muita força lá, muita cuidado, tá bom? Já tudo está passando. Nós continuamos a conversa com o Sr. Flávio Garcia, ele que é especialista na produtos de limpeza e higiene. Vá! Força. Exatamente. Olá, Flávio, bem-vindo de volta. Olá, outra vez. Principalmente para as donas de casa que têm a necessidade de, por vezes, saírem para fazer compras, como devem proceder ao chegar em casa com as compras? Quando nós chegamos à casa das compras, é aconselhável que nós façamos o procedimento de higiene em nós próprios. E depois desse procedimento nós devemos proceder à higiene das compras. O que é a higiene das compras? Nós devemos limpar e desinfetar toda a superfície da mercadoria que a gente adquiriu. Porque nós não sabemos quem teve contacto com este tipo de mercadoria, a forma que foi manuseada.
por isso aconselhamos que a pessoa, depois de chegar a casa, faça a desinfecção desta mercadoria, inclusive dos sacos de plástico. E sendo que os sacos de plástico são muito usados, quantas vezes pode-se usar um saco de plástico, Sr. Flávio? As vezes que forem necessárias, desde que depois de cada utilização nós façamos a desinfecção, ou seja, nós metemos um bocado de água, se possível morna, com 2 colheres de lexívia, e depois com um pano úmido nós fazemos a passagem por cima da superfície dessas compras, do saco. O saco podemos também deixar em banho-maria dentro de uma bacia com água e sabão, e depois pô-lo ao sol. Quando secar podemos voltar a usar sem qualquer problema. Agora, com que frequência as superfícies devem ser limpas em casa? E que superfícies devem ser limpas com maior frequência? Isto tudo depende depois do tipo de habitação, do nível de fluxo que a habitação tem. Mas numa casa, num agregado com 4 ou 5 pessoas, onde nós contamos com, estamos a dizer que são 2 pais e 4 crianças, nós aconselhamos a que a casa seja limpa pelo menos 2 vezes ao dia. Quando eu digo 2 vezes, a primeira limpeza deve ser uma limpeza mais do cotidiano, aquela limpeza mais profunda, e depois nós devemos fazer uma manutenção com um produto desinfetante, principalmente nas zonas de grande propagação, por exemplo, as maçanetas das portas, fazer em cima das secretárias, tudo que é superfície nós devemos fazer esse tipo de desinfecção para tentar dissipar o vírus. E, Flávio, qual o segredo da utilização desses produtos utilizados na desinfecção de superfícies? De que forma atuam no agente patogênico que lhe impede de prejudicar o nosso organismo? Isso, de uma forma geral, não há segredos. São produtos devidamente testados em laboratórios. No entanto, temos de sempre ter algum cuidado. Devemos aplicar em sítios arejados, o mais arejado possível, ou seja, se eu estiver a desinfetar, por exemplo, uma casa de banho, convém que eu abra janelas para que estes produtos tenham um grande poder de desinfecção, que não haja nenhum problema quando inalarmos ou a possibilidade de inalarmos esse tipo de produto. Ou seja, sempre que a gente usa este produto, devemos tentar usar em sítios mais arejáveis possíveis. Exatamente. E, Sr. Flávio, tem um ouvinte de Portugal que está fazendo aqui uma pergunta, que é a Ana Rosa. Ela pergunta se o vinagre ajuda na desinfecção. Há mitos que dizem que o vinagre ajuda, mas cientificamente não está comprovado que o vinagre ajuda. O vinagre também costuma-se dizer que desinfeta feridas e tudo mais. Isto até então não há como comprovar, mas eu sei que há muita gente que tem usado este tipo de situação, mas o que nós aconselhamos é que lavem bem as mãos com água e sabão. O que é o sabão? É tudo que possa provocar espuma durante cerca de 20 segundos, e depois sim a gente tentar usar algum tipo de desinfetante à base de gel. O vinagre eu não posso confirmar, até porque ainda não está devidamente comprovado que é desinfetante. Eu também tenho uma pergunta. O álcool tem que ser qualquer tipo de álcool ou tem um álcool específico que as pessoas podem usar? Se não tiver álcool gel, pode usar qualquer tipo de álcool ou tem um certo grau de álcool que devemos usar? O álcool tem vários tipos de álcool. Isto depende depois do nível de álcool que cada garrafa tenha. Há de 96, há de 70. O que nós aconselhamos e que está garantido também pela OMS é que seja acima de 70 graus. Ou seja, numa garrafa que tenha 70% de álcool e 30% de água, não é? No caso. Então, quer dizer, álcool de 70%. Os de 96 por aí já não é muito aconselhável. Se nós considerarmos que o álcool de 70 graus eliminará cerca de 90% dos vírus, 90, 95% dos vírus, o álcool, quanto menor, terá menor capacidade de combate, não é? Sim, sim.
Agora, Sr. Flávio, há pessoas que se sentem estressadas e atemorizadas com toda essa situação provocada pela Covid-19, limpam e desinfetam as superfícies a toda hora. Isso poderia ser considerado um exagero? Até que ponto podemos nos considerar seguros usando corretamente produtos de limpeza e desinfecção? Isto é assim, meu caro. Nesta fase, esta pandemia apanhou-nos todos um tanto quanto desprevenidos. E há pessoas que têm esse tipo de pavor, se assim podemos, pavor. Uma e compulsão. Nós poderemos... Diga. Uma compulsão por limpeza aumenta nessas alturas. Exatamente. Será um exagero no sentido normal das coisas, mas nesta fase nós se calhar achamos que mais vale prevenir do que remediar. Com tudo indicado, nós o que indicamos são 2 vezes por dia, não é? Não mais do que isso. Tem uma pergunta de uma ouvinte. Ela está a perguntar se usarmos dinheiro para compras, se tiver troco... Desculpe, não ouvi. Pergunta de um ouvinte. Se tivermos a usar dinheiro para fazer compras, no caso de recebermos os trocos, temos de desinfectar esse dinheiro? Não propriamente desinfetar o dinheiro. Nós temos é ter as nossas mãos desinfetadas. Ou seja, sempre que manusearmos esse tipo de artigo, se entregarmos dinheiro ou recebermos, devemos desinfetar as mãos. Exatamente, ok, muito obrigada. Espero que ela já tenha ouvido. Eva Júlia, então sempre que usar dinheiro é desinfetar as mãos e não o dinheiro. Obrigada. Mas nesse caso, então também se aplica as notas, né? Sim, de modo geral, tudo que nós peguemos para trocas, ou para fornecer a outras pessoas, ou para receber, nós devemos depois desinfetar as mãos, até porque nós não sabemos qual foi a comunicação que este artigo teve antes de chegar a nós. Devemos sempre desinfetar as mãos. Por isso, um dos conselhos e o maior conselho que é dado é que nós façamos constantemente a higienização das mãos para que não possamos dissipar este tipo de vírus. E a quanto às chaves de casa, utensílios que também usamos diariamente? Este tipo de utensílio, depois da gente pousar, ou seja, quando a gente tira dos bolsos ou das mãos, nós devemos fazer a limpeza e desinfecção desse tipo de utensílio e depois pousar em sítio adequado, mas devemos fazer a desinfecção disso. À semelhança do telemóvel também. Exato. Era isso que eu ia perguntar. E que produtos aconselham para a desinfecção do telemóvel? Não pode ser qualquer produto, porque a água já não dá para usar nos telemóveis. Não. O que nós devemos fazer é usar o produto desinfetante para um pano, torcer este pano de forma que este pano fique úmido, quase seco, e depois sim passar sobre o telemóvel e sobre a capa do telemóvel, porque o telemóvel não é só a parte da frente, nós também devemos preocupar-nos com a capa. Porque a maioria das pessoas usam capas, isso é verdade, tem que... Diga? Porque a maioria das pessoas usam capas nos telemóveis. Exatamente, por isso é que devemos também fazer a desinfecção desta área. Tá certo. Sr. Flávio, gostaríamos de continuar nessa conversa hoje, mas eu acho que vamos ter que marcar um outro encontro para já terça-feira, pode ser? Estamos à vontade, não há problema. Eu agradeço imenso pelo convite e tudo que poderemos esclarecer, nós estamos cá para ajudar, não é? Tá certo, porque ainda tem outros assuntos, como por exemplo, como desinfetar os outros locais, como por exemplo os bancos, os assentos, né, dos carros, dentre outros móveis que nós usamos em casa, as cadeiras, as mesas, né? Sim, tudo que é imobilizado ou que pode ter acesso a mais do que uma pessoa, nós devemos ter precauções neste sentido, ou seja, tentar desinfetar ao máximo, porque nós não sabemos, o problema deste vírus é que nós não sabemos quem tem, quem poderá vir a ter e quem terá, por isso nós devemos jogar sempre pela precaução, e a precaução parte pela desinfecção, não é? Nem mais, exatamente. Mesmo em espaços abertos e tudo, nós devemos fazer. Pois é. Então, Sr. Flávio, nós marcamos um encontro para a próxima terça-feira, porque também vamos falar sobre também a higienização e desinfecção dos locais de trabalho, né?
que há pessoas, nem todas as pessoas estão em casa, há pessoas que estão trabalhando, no nosso caso, como nós aqui estamos trabalhando, né? Então vamos também falar acerca de higienização e desinfecção também de locais nos locais de trabalho. Sr. Flávio, muito obrigado e marcamos encontro para terça-feira. Tá, obrigado a nós. Até a próxima. Fica bem, se cuida. Tá, obrigado, com licença. Obrigado. Até já. Tchau.